Olá, na aula 6 trabalharemos cálculo do tamanho da amostra. Uma amostra é um subconjunto da população de estudo e tem como objetivo conhecer uma determinada característica da população no qual deu origem à amostra. Então a amostra ela gera estimativas do valor do parâmetro populacional, ou seja, as estatísticas encontradas numa amostra dessa população de origem é uma aproximação do valor do parâmetro. Essa aproximação é pelo fato de que toda amostra ela tem um erro aleatório e esse erro aleatório está relacionado ao tamanho dessa amostra. Quanto maior a amostra, menor o erro. Então, por que trabalhar com amostra? Trabalhar com amostra, primeiramente, é uma questão ética. Segundo, há uma relação de custo-benefício. Já visto que há limitações de recursos humanos ou materiais nas diferentes pesquisas que se faz. Então, uma das vantagens de se trabalhar com amostra é que são pesquisas que têm menor custo do que as pesquisas censitárias, ou seja, as pesquisas que trabalham com toda a população de referência, tem um menor volume de dados, um menor tempo de pesquisa, melhor controle na qualidade da informação. Tem como desvantagem que pequenas populações podem não compensar a relação de custo com a precisão. Então, qual o tamanho da amostra que é suficientemente grande para estimar um parâmetro ou diferença entre populações? Então, vamos ver o que pensar, o que é necessário para saber, o que é necessário saber para calcular um tamanho de amostra. Primeiro, ter clareza da pergunta condutora da pesquisa. A definição do desenho do estudo, conhecer os parâmetros da população de interesse e definir os erros para o estudo, os erros aleatórios. Então, como exemplo, um estudo cujo objetivo é estimar a prevalência de soropositividade da hepatite A em menores de 18 anos, no Recife, qual o tamanho da amostra seria necessário para esse estudo? Primeiramente, definição do desenho do estudo. Então, vamos considerar que esse estudo é um estudo transversal. A partir disso, eu tenho que conhecer um parâmetro populacional, ou seja, eu tenho uma ideia de qual a frequência esperada para essa população. Geralmente, nos baseamos os parâmetros nos artigos já publicados. Então, se baseando nesse artigo que estimou a prevalência de hepatite A em crianças de 5 a 9 anos, e a prevalência foi de 41,4%, uma prevalência do Nordeste, da região Nordeste, e definindo o erro aleatório como 4% de erro absoluto, ou, se pensarmos sobre o erro relativo, é um erro relativo de aproximadamente 10% da estimativa, que tamanho da amostra teríamos? Então, só lembrando que esses parâmetros são parâmetros que se aproximam do que se espera na amostra que vai ser retirada da população. Porém, nem sempre achamos parâmetros populacionais que têm características semelhantes da população em relação à população que vai ser estudada. Então, qualquer tamanho de amostra que você faça são amostras estimadas a partir desses parâmetros. Ou seja, essas amostras elas podem ser recalculadas ou o erro atrelado, o erro aleatório atrelado a essas amostras, elas podem ser corrigidas a partir dos resultados obtidos na amostra. Então, não é um valor
final o tamanho da amostra. É um valor aproximado de número de indivíduos que devem ser estudados a partir desses parâmetros. Então, vamos utilizar um software que é o www.opennap.com, um software online, super fácil de se utilizar, é bem didático a utilização dele, o preenchimento dos parâmetros. Então vamos usar esse software para calcular nossas amostras. Então, se baseando nesse estudo transversal, é um estudo que procura estimar um tamanho da amostra para uma proporção, ou seja, uma prevalência. Então, o que precisamos preencher para calcular esse tamanho da amostra? O tamanho da população ele não é importante para um estudo de prevalência. Por isso, sempre optamos por deixar o maior tamanho de população possível. Tá? Claro que se a população de origem for uma população pequena, vale a pena informar o tamanho da população para que a amostra se adeque a esse tamanho da população. A frequência antecipada ou a frequência esperada é a frequência no qual você busca da literatura. Então, no nosso caso, a frequência da hepatite A no artigo do Inquérito Nacional das Hepatites foi de 41,4%. O erro, eu adotei como 4%, mas o erro é uma definição do pesquisador. A definição do erro, ela está atrelada ao recurso financeiro, recurso humano, disponível para a pesquisa. Até porque quanto menor esse erro aleatório, ou seja, quanto maior a precisão absoluta, maior o tamanho da amostra. Então, quanto mais exigente você for para a estimativa da sua amostra, mais pessoas você tem que selecionar para o estudo. Esse desenho o efeito do desenho, para estudos de conglomerados, você altera esse número. O efeito do desenho está relacionado ao efeito do cluster, ou seja, de uma dependência de indivíduos que estão organizados em clusters, em agrupamentos. Quando o estudo ele é um estudo transversal por uma amostra aleatória simples, esse efeito de desenho ele é 1. Se você faz um estudo por conglomerado, geralmente esse efeito de desenho adotamos entre 1.4 e 1.5. Então, calculando a partir desses parâmetros, o tamanho da amostra estimado foi de 583 indivíduos, assumindo o nível de 95%, tá? Que é o que a maioria dos estudos, a grande parte, quase a totalidade dos estudos, adotam como referência e nível de confiança para a pesquisa. Agora, uma outra situação. Imagine um estudo, nesse exemplo 2, que o interesse é comparar a prevalência em duas populações. Nesse caso, comparar a prevalência de obesidade infantil em escolas públicas e privadas. Então, esse estudo ele pode ser desenhado por um estudo transversal com comparação de grupos. Os grupos são crianças de escolas públicas e crianças de escolas privadas. Esse é um estudo que se confunde muito com estudos de caso-controle. Às vezes você tem uma definição do estudo de caso-controle que, na verdade, é um estudo transversal com comparação de grupos. Então, tomando como parâmetro o estudo publicado por Souza Leão et al. De obesidades escolares de Salvador,
publicado no Arquivo Brasileiro de Endocrinologia, em 2003, que encontrou uma prevalência de obesidade de 30% em escolas públicas e 8% em escolas privadas. Então, a prevalência de escolas públicas, de obesidade em escolas públicas foi de 30%, em escolas privadas de 8%. Para esses estudos comparativos, o erro a ser atribuído é o erro tipo 1 e o erro tipo 2, aqueles do teste de hipótese, que geralmente são erros fixos para iniciar um tamanho da amostra. Então, na maioria dos estudos se adota 5% de significância estatística ou 95% de nível de confiança e um poder do estudo de 80%. Claro, quando o estudo tem como interesse provar uma igualdade entre populações, geralmente aumentamos o poder do estudo, ou seja, diminuímos a margem de possibilidade de erro na igualdade entre populações. Mas, na maioria dos estudos, se adota 80% de poder e 5% de significância estatística. Então, para calcular um estudo transversal de comparação de grupos, então a amostra pode ser calculada a partir desse item coorte/EC, que é ensaio clínico. Então, como diz aqui na janela, o tamanho da amostra também serve para estudos transversais, estudos de coorte e ensaios clínicos aleatórios. O que é que a gente precisa preencher nesse tipo de estudo? O nível de confiança, que foi 95%, que é os 5% de significância, 80% de poder, a razão de não expostos para expostos, ou seja, a razão do grupo de escolas privadas e escolas públicas, eu coloquei como 1:1, mas aqui, dependendo da natureza do estudo ou da disponibilidade dos pesquisados, você pode ter uma relação diferente, de 1 exposto para 2 expostos, 2 não expostos. Isso depende muito da disponibilidade de cada grupo. O que é que precisamos preencher? A porcentagem de não expostos positivos. Então, eu considerei como os alunos de escola privada como não expostos, onde se observou uma frequência de 5% de obesidade, e preencher a porcentagem de expostos positivos, ou seja, a porcentagem de crianças de escola pública com obesidade infantil, ou seja, pelo artigo de Souza Leão foi 30%. Então, calculando, a amostra estimada foi de 43 crianças por grupo. Então, por que essa amostra tão pequena? Porque a diferença entre essas populações é grande. Ou seja, se observarmos a razão de prevalência entre essas populações, a razão de prevalência é de 6 vezes maior a prevalência de obesidade em um dos grupos. Ou seja, a diferença é tão evidente que não é necessário ter um tamanho da amostra grande para provar essa diferença. Um outro exemplo, agora de uma coorte prospectiva, cujo objetivo é estimar o risco de infecção em pacientes hemodializados segundo o tipo de acesso. Para isso, tomei como referência o trabalho de Tiago Quadros, que estimou a incidência de infecções da corrente sanguínea entre acesso vascular definitivo e temporário em pacientes renais crônicos submetidos à hemodiálise.
tá? Onde ele encontrou uma incidência no grupo de catéter temporário, ou seja, o grupo exposto, de 32,2% de infecção sanguínea, e no grupo não exposto, ou seja, os pacientes de catéter definitivo, a incidência foi de 26,4%. Observa-se que essa diferença aqui é apenas de 6,2%. Ou seja, o que se espera é que esse tamanho da amostra seja grande, porque a diferença entre esses grupos é pequena. Então você precisa de uma amostra muito grande, uma amostra que tem um erro aleatório muito pequeno, para que seja suficientemente grande para provar a diferença entre esses grupos. Os parâmetros dos erros, também do erro tipo 1 e erro tipo 2, 5% e 80%, que é o mais utilizado. Então, utilizamos o mesmo menu, o mesmo item, que é o coorte, né? E informamos o nível de confiança, o poder, a relação entre casos entre expostos e não expostos, e não 1 para 1, o percentual de não expostos positivos, ou seja, qual o percentual de pacientes que de catéter definitivo, que é o não exposto, que tiveram infecção. Então o percentual foi de 26,4%. E o outro item que precisamos preencher é a porcentagem de expostos positivos, ou seja, qual o percentual de pacientes com catéter temporário que tiveram infecção da corrente sanguínea. Segundo o artigo de Tiago, esse percentual foi de 32,2%. Ou seja, uma razão de risco, ou seja, um risco relativo de 1,22. Significa que o exposto tem 22% de risco a mais de ter uma infecção de corrente sanguínea quando comparado ao não exposto. Calculando essa amostra, como era de esperar, se observa que a amostra ela é de 1.022 indivíduos para cada grupo exposto e grupo não exposto, ou seja, eu teria que selecionar 1.022 pacientes com catéter temporário e comparar com 1.022 pacientes com catéter definitivo. Em outra situação, agora com ensaio clínico, o exemplo ou a pergunta condutora é se há uma diferença no risco de morte em pacientes com tétano se tratados pela via intratecal. Eu tomei como referência um ensaio clínico controlado de tétano, publicado em 2004 na BMJ, onde esse artigo estimou uma mortalidade no grupo que fez o tratamento da imunoglobulina via intratecal mais a via muscular, que foi considerado como grupo exposto. A mortalidade foi de 7%, e entre os pacientes que fizeram só a via muscular, considerados não expostos, ou no termo do ensaio clínico, esse seria o grupo controle e esse grupo exposto experimental. Então, nesse grupo, a mortalidade foi de 16%. Então, considerando uma significância estatística de 5% e um poder de estudo de 8%, calculando no mesmo item do estudo de prevalência e o estudo de coorte, preenchendo da mesma forma que preenchemos um estudo de coorte, que são muito semelhantes, percentual de não expostos positivos, ou seja, o não exposto nesse estudo foi o da via muscular, então foi 16% de mortalidade, e o percentual de expostos positivos no grupo que fez a intratecal foi de 7%.
Então há uma redução no risco quando o tratamento é via intratecal, uma proteção de 56% para a morte. Então, a partir disso, calculando o tamanho da amostra, seriam necessários 223 pacientes tratados pela via intratecal versus 223 pacientes tratados pela via intramuscular, para provar que há uma diferença significativa na mortalidade entre esses grupos. Um detalhe importante que é dos ensaios clínicos, a definição de um exposto para um não exposto, ela é fixa, sempre se trabalha com um indivíduo exposto versus o indivíduo não exposto. E por fim, um outro desenho epidemiológico que pode ser utilizado são os estudos de caso-controle. Nos estudos de caso-controle, é bom lembrar que a seleção dos indivíduos ele deixa de ser pela exposição e passa a ser pela condição de caso. Então, a lógica do tamanho da amostra, das frequências que você vai buscar na literatura, ela difere dos ensaios clínicos e das coortes, assim como dos estudos de prevalência de comparação de grupos. Tá? Porque, por exemplo, nessa situação, o interesse é estimar a razão de chances, a odds ratios, na associação entre confirmação laboratorial e cura em pacientes com HIV-TB. Tá? Então, como se trata de um estudo caso-controle, a condição de caso são indivíduos que não curaram, ou seja, que abandonaram o tratamento ou foram a óbito. Esses são os casos. E os controles são os pacientes que tiveram cura no tratamento, que são o grupo controle. Então, dentro desses grupos, qual o percentual de exposição? Ou seja, qual o percentual de indivíduos do grupo caso que tiveram confirmação laboratorial versus qual o percentual de indivíduos do grupo controle, ou seja, que não tiveram confirmação, que não foram a óbito, ou seja, curaram do tratamento, qual a proporção, qual o percentual desses indivíduos com confirmação laboratorial. Então, tomando como base o artigo de Magda Maruza e colaboradores, se observou que nesse grupo que abandonou o tratamento ou morreu, 32,4% tinham confirmação laboratorial. E nos indivíduos que curaram, esse percentual é de 37,7%. Então, tomando como referência os erros tipo 1, 5% e o poder do estudo de 80%, agora, a seleção do menu do tamanho da amostra é um caso-controle não pareado. Então, a substituição das informações é diferente, por conta do desenho do estudo que é diferente. Então, o que é que se pede agora? A porcentagem de controles expostos, ou seja, qual o percentual de indivíduos que curaram e que tiveram confirmação laboratorial. Vimos no artigo de Maruza et al. Que esse percentual foi de 37,7%. Versus qual a porcentagem de casos com exposição, ou seja, qual o percentual de casos que morreram ou abandonaram o tratamento e que tiveram confirmação laboratorial. Então, no artigo, esse percentual foi de 32,4%. O que se observa
é que essa diferença também ela é pequena, ou seja, se espera que a amostra seja grande. Então, como se observa, a amostra estimada para cada grupo de casos e controles é de 1.281 pacientes. Ou seja, para eu comprovar, para que eu possa provar estatisticamente uma diferença entre esses grupos, se baseando nesses parâmetros, eu teria que fazer um estudo com 1.281 casos, ou seja, indivíduos que foram a óbito ou abandonaram o tratamento, e comparar com 1.281 controles, ou seja, indivíduos que curaram o tratamento para tuberculose, e desses observar qual a proporção de confirmação laboratorial. Então, para cada parâmetro que você queira observar em um estudo, por exemplo, se você estiver fazendo um estudo para estimar uma correlação, ou um estudo que você deseja estimar a diferença entre médias, ou a comparação de duas médias, é necessário para cada uma dessas situações um cálculo de tamanho da amostra específico. Então, é bom prestar atenção no que se quer na pergunta condutora e nos objetivos para calcular ou para estimar um tamanho da amostra adequado e compatível com a pergunta condutora e os objetivos.